Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sou tranquilo. O que importa é nós estarmos na presença do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu posso pregar para milhões de pessoas, 2 pessoas, 15, 30, 40. Eu vou ser sempre a mesma pessoa, no mesmo vigor, na mesma graça, porque Jesus deixou escrito na sua palavra que onde está 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Nós temos essa promessa do Senhor, e para mim é isso que mais importa, é saber que Jesus está presente em nosso meio. Não adiantaria nada, eu sempre falo isso, não adiantaria nada estar cheia, estar repleta, mas se não tiver a presença de Deus. É isso que nós temos que entender, irmão. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então é isso que mais nos importa. Hoje, às vezes para muitos está vazio, para mim não está, para mim sempre é a mesma maneira. Pode estar cheio, para muitos está cheio, hoje está cheio, isso para mim nada significa. O que importa é Jesus estar presente. É isso que mais nos importa, irmão. Porque às vezes nós podemos pregar aqui nessa noite, talvez você pode estar falando, mas a igreja está vazia, está nada, irmão. Jesus está presente, é o que mais importa. Às vezes a pessoa vai passando, é o momento que nós estamos pregando aquilo que a pessoa que vai passando quer ouvir, então Deus falou com aquela pessoa, amém? Talvez muitos estão dentro de casa, não vêm para a igreja, mas estão ouvindo a palavra do Senhor, é isso que mais importa, é isso que nós temos que entender, irmão. Quando a gente parar para entender desta maneira, nós vamos entender que quando Jesus está presente, algo diferente tem que acontecer, amém? Nós não pregamos para os nossos colegas na empresa, no trabalho, aonde nós estamos, dentro do ônibus, às vezes senta alguém do nosso lado, nós falamos do amor de Deus para ele, é isso que importa, irmão, é anunciar a palavra de Deus, amém, meus amados irmãos? E é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo de número 22, aleluia, Lucas capítulo de número 22, nós estaremos lendo o versículo de número 54, Lucas capítulo 22, versículo de número 54, quem achou diga amém, aleluia, glória a Deus. Eu estou alegre e alegre eu estou. Por quê? Porque Jesus se faz presente na nossa vida. Amém, meus amados irmãos? Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 54, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entretanto, entremente uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és um dos tais, Pedro. Porém, prestavam: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não o compreendo. O que dizes? E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro e disse:
se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disseram: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo canta. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém, meus amados irmãos, minhas irmãs? Os irmãos, ainda de pé, vamos estar fazendo mais uma oração em nome de Jesus, apresentando a Deus esta santa e poderosa palavra nas mãos do Senhor, pedir para que Ele possa ter toda a liberdade de falar conosco nessa noite, através da sua palavra, porque a palavra não é minha, a palavra não é do pastor Adão, a palavra não é de nenhum de nós, irmãos, a palavra, ela é do Senhor. Então, se a palavra é de Deus, é Ele que tem toda a liberdade de falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Soberano Deus, amado e eterno Pai, Senhor, nessa noite, ó Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da sua presença em oração. Ó Deus, a sua palavra foi lida nesta noite, e eu quero desejar, ó Deus, pedir a Ti a revelação da sua palavra neste momento. Ó Deus, fala conosco nessa noite, fala conosco, ó Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala conosco aquilo que devemos e precisamos ouvir. Ó Deus, tem liberdade, Senhor, em nosso meio. Opera, Senhor, no Teu milagre, opera no Teu poder, revela para nós, Senhor, os oráculos da sua palavra. Ó Deus, abre o tapete, Senhor, da revelação da sua palavra nessa noite. Fala, Senhor, aqueles que estão ao alcance das nossas vozes. Fala, Senhor, nesta noite, aqueles que estão ouvindo a sua palavra nessa noite. Talvez muitos não se encontram aqui nesta noite, mas alguns estão dentro da sua casa ouvindo a sua palavra. Eu quero, ó Deus, pedir a Ti nessa noite, ó Pai, que o Senhor tenha toda a liberdade em nosso meio nessa noite. Fala conosco, ó Pai, conforme o Teu querer. Fala conosco, ó Pai, conforme a Tua vontade. Tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus, ó Pai. Deseja, ó Pai, fica conosco, e eu Te agradeço pela Tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podemos assentar, dando glória e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, hoje é um culto de libertação, é um trabalho de libertação. Todas as sexta-feiras nós nos reunimos aqui para podermos participar de um culto de libertação. Nós entendemos, meus amados irmãos, que nós só podemos ser libertos por intermédio da palavra de Deus. Não tem como ninguém ser liberto se não for por intermédio da palavra. Até porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela tem poder de nos libertar. Então hoje, nesse culto de libertação, hoje nós estaremos falando sobre um dos discípulos de Jesus, outrora chamado Pedro. Aqui nós iremos falar sobre 8 degraus que causou a queda de Pedro. 8 degraus da queda na vida de Pedro. E se nós não tomarmos muito cuidado na nossa caminhada, nós poderemos também tropeçar por alguns degraus que Pedro tropeçou. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo de número 22, pastor Adão, e o versículo de número 31, quando Jesus chama os seus discípulos ali para conversar, para ter um particular. A Bíblia diz agora que quando Jesus vai ter um particular com Pedro, Jesus traz agora uma advertência sobre a vida de Pedro, algo que poderia acontecer ao seu ministério, e que se Pedro não tomasse cuidado, Pedro poderia se sucumbir no meio da caminhada. A Bíblia diz agora que Jesus chama Pedro e fala: olha, Simão, Simão, Satanás agora ele reclamou por mim, Satanás ele queria peneirar contigo. A Bíblia diz, irmão, que Jesus chama Pedro e fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar contigo como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti e não o deixei. Eu roguei ao Pai por ti e não o deixei. Mas agora, quando Jesus começa agora a conversar com Pedro, a Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e fala: olha, eu porém roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Haja visto, meus queridos e amados irmãos, pastor Adão, que
caminhada, mas Jesus ainda está intercedendo. A Bíblia diz, irmão, que quando nós estamos fracos, desanimados, cabisbaixo, sem direção, sem força para caminhar, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós achamos que nós somos alguma coisa, irmão. Nós não somos nada se Jesus não for conosco. Nós não podemos fazer nada se Jesus não estiver na nossa vida. Jesus falou, olha, sem mim nada podeis fazer. Salomão fala em Eclesiastes que até um copo de água que nós pega e bebe é dádiva do Senhor. Então às vezes nós achamos que somos alguma coisa, mas nós não somos nada se Jesus não estiver na nossa vida. O ser humano não é nada sem a presença de Jesus. O ser humano não vai para lugar nenhum se Jesus não for com ele. Talvez o camarada pode bater no peito e dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, você não faz nada se Jesus não permitir. Irmão, nós não podemos fazer nada se Deus não permitir. Tudo que nós fazemos é permissão do Senhor. Satanás está agindo sutilmente para poder destruir a nossa vida, para poder desanimar a nossa caminhada. Mas Jesus chama Pedro e fala, olha Pedro, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabia que a qualquer momento Pedro poderia desfalecer a sua fé, porque Satanás, irmão, não brinca com ele, ele é poderoso. Mas o que ele tem que entender é que o nosso Deus tem todo o poder, até o poder de Satanás está na mão do nosso Cristo. Mas nós não podemos brincar com ele, ele é sagaz. A Bíblia diz, irmão, que agora Jesus começa a interceder por Pedro. Jesus começa agora a rogar por Pedro. E agora Jesus dá para Pedro uma advertência. Olha Pedro, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, tu fortalece os teus irmãos. Pastor, aqui nós podemos entender, irmão, que Pedro estava caminhando ao lado de Jesus, mas nós entendemos aqui, pastor, que Pedro ainda não estava convertido. Pedro andava com Jesus, mas não estava convertido. Ele andava ao lado de Jesus, mas ele ainda precisava se converter. Tem crente, irmão, que anda com Cristo, mas ainda não está convertido, ainda não está ainda fazendo a vontade do Senhor da maneira que tem que ser feita. A Bíblia diz, irmão, que Pedro caminhou 3 anos ao lado de Jesus e ainda Pedro não estava convertido. Tem muitos crentes que estão caminhando na fé e aí ele acha que quando a trompeta tocar, ele vai ser o primeiro a subir. Não, Danina, não. Se não tiver vida com Deus, não vai subir. Se não tiver vida com Cristo, não vai ser arrebatado. Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja e o pecador vai ficar. O prostituto vai ficar. Ah, mas eu conheço Jesus. Ah, mas eu ando com Jesus, irmão. Ou se converte ou vai ficar, porque a trombeta vai soar. Jesus está voltando. O povo está brincando de ser crente e Jesus está dizendo, olha, Satanás está agindo sutilmente. Eu estou intercedendo ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando tu te converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. Pedro andava ao lado de Jesus, mas ainda não era convertido. O que eu aprendo com isso, irmão? Nem todos os crentes que estão na igreja são convertidos. A Bíblia diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Não adianta dizer que conhece Jesus e andar de qualquer maneira se prostituindo. Não adianta dizer que conhece Jesus e andar vivendo uma vida dúbia, de prostituição, de lesbianismo e outras coisas mais. Não adianta, ou é ou não
ser crente é fácil. Eu falo, não é. Porque Jesus falou: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo, pastor, não tem que haver renúncia. Não adianta querer seguir Jesus, servir a Ele de qualquer maneira e achar que está agradando a Deus e que quando a trombeta tocar vai ser o primeiro a subir. Não, menina, não vai. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos não estão perseverando. Você vai hoje pregar o Evangelho, não é só aqui não, em todos os lugares está assim. Por quê? Porque Jesus falou: por aumentar a iniquidade, por aumentar a ciência que traz a iniquidade, que traz o pecado, por aumentar a iniquidade, o amor de quase muitos esfriará. O amor está se esfriando. O povo não está tendo mais compromisso com o Evangelho. O povo está brincando com as coisas de Deus. O povo está brincando de fazer a obra de Deus. Em Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem que ter compromisso. Ou é ou não é. Pedro, Simão, eis que Satanás nos reclamou para nos peneirar-se como trigo. Eu, porém, rogei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, quando converter, quer dizer, não era convertido. Ainda não era. Mas tu, quando te converteres, tu fortalece os teus irmãos. É isso que nós temos que aprender, irmão. Sabe o que é isso? Se converter para ensinar os nossos irmãos que estão fracos na fé. Eu tenho que me converter para me ganhar almas para Cristo. Porque se eu não se converter, eu não vou ganhar almas para Cristo. Aí Jesus está dizendo: Pedro, quando tu te converter, tu fortalece os teus irmãos. É esse o propósito, irmão, de eu ser convertido. As pessoas têm que olhar para mim e ver Deus na minha vida. O mundo tem que olhar de lá de fora aqui para dentro e saber que aqui dentro tem homem e mulher de Deus que faz a diferença. É para isso que nós temos que ser convertidos. Agora, pastor, então, o que tem de pessoas convencidas, o que tem de crentes convencidos, ele se convenceu que é crente, que é cristão, que faz a obra, mas ele não é convertido. Porque conversão significa mudança de rota. Conversão significa mudança de rota. Quando eu falo eu me converto, eu estou querendo dizer, eu estou mudando a minha rota. Eu estou fazendo uma conversão. O que é uma conversão? Mudança de vida, mudança de caráter. Hoje em dia as pessoas estão barganhando o Evangelho, mercadejando a palavra, querendo fazer barganha com Deus. O Evangelho não é isso. Eu fico imaginando, irmão, se Jesus viesse aqui, né, mais uma vez e fosse congregar, em que congregação ele congregaria? Em que igreja Jesus ia congregar? Porque Jesus falou: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é seguir Jesus, irmão? É por onde ele passou, nós também vamos passar. Por onde ele caminhou, nós também vamos caminhar. Só que tem pessoas que não querem passar pela trilha ou pelo caminho da humilhação. Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido na sua face. Só que tem pessoas hoje em dia que não querem. Ele acha que está convertido, só que ele não quer passar pela humilhação. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e no tempo certo Ele te exaltará. A Bíblia diz, pastor, que os que se humilham será exaltado. Não é os humilhados que será exaltado, não, é os que se humilham. Está entendendo, irmão? Os que se humilham será exaltado. Ninguém quer passar por esse caminho
da humilhação. Aí Pedro fala assim, ó, ele porém respondeu, Senhor, irmão, observa aqui, meus amados, a alta confiança de Pedro, pastor. Jesus está dizendo assim, meus irmãos, ó Pedro, quando tu te converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. Jesus está dizendo que ele ainda ia se converter. Aí o que Pedro fala? Aqui eu vejo um debate entre Pedro e Jesus, irmão. Aí Pedro fala assim, ó, ele porém respondeu, ele quem? Pedro. Jesus falou, tu vai te converter ainda. Aí ele responde assim, ó, Senhor, estou pronto. Ó, olha a ousadia de Pedro. Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. O que eu vejo em Pedro? A alta confiança. Sabe o que eu vejo em Pedro, meu amado? A alta confiança. O que é a alta confiança? Porque é isso que ele fala. É Bíblia ou não é, irmão? Isso aqui não é jornal que a gente lê de manhã e já esquece a notícia. Isso aqui é Bíblia, é a palavra. Aí Pedro fala assim, ó, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Jesus fala, Pedro, quando tu te converter, porque tu ainda não é convertido, quando tu te converter, tu vai fortalecer teus irmãos. Aí ele fala, eu estou pronto. Jesus está dizendo que Pedro não estava pronto. Pedro está dizendo, eu estou pronto. O que é isso? Alta confiança. Pedro não estava, porque quem está dizendo que Pedro não estava é o meu mestre, é o nosso mestre. Aí quem é que está certo? Quem é que está mentindo? É Jesus ou Pedro? Eu prefiro ficar com a palavra de Jesus, porque Jesus não mente. Então se Jesus está dizendo, Pedro, tu ainda vai te converter, Pedro fala, Senhor, eu estou pronto. E além dele dizer que estava pronto, ele ainda disse assim, ó, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Ó, que camarada ousado. Aí Jesus fala assim, ó, mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, ó, afirmo, tá, irmão? Isso aqui é uma afirmação. Eu estou afirmando, eu estou concretizando. Jesus está dizendo, olha, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás-me, que me conhece, antes que o galo canta. Jesus está dizendo, olha, Pedro, eu afirmo, isso aqui é uma firmeza. É eu, Salvador, que eu estou afirmando que você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta 2. Porque João fala que antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes Pedro negaria. Então o galo ia cantar 2 vezes. Aí Jesus fala, Pedro, eu afirmo que ainda hoje, antes que o galo canta 3 vezes, tu me negarás que me conhece. Então quer dizer, Pedro não estava pronto. Aí o tempo foi passando, a história vai se findando, e aí a Bíblia diz que quando Jesus fala isso para Pedro, Jesus agora está no monte do jardim, do Getsemane. Jesus está no Getsemane orando, período de oração que custou 3 vezes, a Bíblia diz que Jesus orou, quando voltou os discípulos estavam dormindo, Pedro estava dormindo. Como é que uma pessoa que diz que está preparado, está dormindo no momento em que ele deveria estar orando? Então não estava. E aí a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus agora, ele está no jardim de Getsemane, aparece os escribas, os fariseus, com porretes na mão. Aí aparece quem no meio dos fariseus? Judas. Aí a Bíblia diz que Judas beija Jesus no rosto. Aí Jesus fala, Judas, com um beijo trairá os filhos do homem. Mas era um sinal que Judas estava dando quem era o Messias, quem era o mestre, porque todos o mundo se vestiam iguais, então ele quis perceber quem era Jesus. E aí ele falou, Senhor, vou dar um sinal, e aquele que eu beijar, esse vocês o prendem. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus está orando, quando ele finda a oração, aí a Bíblia diz assim, olha, agora vocês não precisam mais orar. Eis que o traidor se aproxima. Vamos, eis que o traidor se aproxima. Aí aparece Judas, no meio dos escribas, dos fariseus, com porretes na mão, beija Jesus, prende Jesus. Quando prende Jesus, a Bíblia diz que Pedro estava lá no momento, Pedro estava lá. O que Pedro faz? Arranca a espada da cintura, e o que ele corta? A orelha de quem? De Malco, do soldado Malco. Malco estava a serviço da guarda
rolando naquele dia. Está entendendo? Segundo a história, diz que Malco estava estudando para ser sacerdócio. Malco já estava 5 anos estudando para ser sacerdote, estudando sobre as leis do sacerdócio. Só que no livro de Levítico fala que aquele que poderia ser sacerdote não poderia ter a orelha cortada, não poderia ter marca nenhuma. Só que agora, quando faltava, segundo o historiador, quando faltava 8 dias para Malco ser sacerdote, Malco agora vai fazer o serviço para o sumo sacerdote. Está entendendo, irmão? Malco não era um soldado romano. Muitos dizem que Malco era um soldado romano. Malco estava a serviço dos romanos. Faltava 8 dias para Malco receber a unção de sacerdote. Só que aí, aquela pessoa que dizia que servia a Cristo, aquela pessoa que dizia que estava preparado, a alta confiança, decide agir de modo carnal. Não é uma pessoa que diz que está pronto, age de modo carnal. Por que Pedro agiu de modo carnal, irmão? Porque a Bíblia diz que quando os escribas apareceram para prender Jesus, a Bíblia diz que Pedro arranca a espada da cintura e corta a orelha de Malco. Quando Pedro corta a orelha de Malco, o sonho de Malco cai no chão. Era a orelha. Eu vejo agora Jesus pegando a orelha de Malco e restaurando o sonho de Malco. Porque Malco não poderia ser sacerdote sem a orelha direita. Está entendendo? Agora eu vejo Pedro, que era discípulo de Jesus, com uma espadada só, arrancando o sonho de Malco. Irmão, o que tem de pessoas usando a própria Bíblia, a própria palavra, para matar teus sonhos? O que tem de pessoas usando essa espada, que é a palavra de Deus, para dizer que você não vai conseguir? Usa até base bíblica para dizer que você não vai chegar lá. São pessoas que dizem que são crentes, dizem que estão em nosso meio, dizem que servem a Cristo, dizem que são convertidos, mas não são convencidos, agem com a alta confiança, eu sou, eu faço, eu isso, aquilo, eu. Isso é um perigo, irmão. A pessoa se engrandece demais, o eu cresce demais, e acha que é ele que faz, ele não faz é nada. E aí no momento em que deveria agir, age de modo carnal. A Bíblia diz, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse, por que estás dormindo? Levanta-nos e orai, para que não entreis em tentação. Aí a Bíblia diz, irmão, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pedro corta a orelha de Malco. Aí a Bíblia diz que Jesus agora é preso, é levado para o Sinédrio, Sinedrim, no hebraico, Sinedrim é o Sinédrio, era onde eram separados 70 pessoas com letrados, eram doutores da lei que julgavam a causa naquela época. Jesus agora é levado para o Sinédrio, e aí agora quando ele chega na casa de Caifás, a Bíblia diz que quando Jesus está sendo levado, Pedro agora começa a seguir Jesus de longe. Amém, meus irmãos? Amém. A Bíblia diz que quando Jesus agora é preso, quando Jesus agora é levado para ser julgado, a Bíblia diz que Pedro o seguia Jesus de longe. Aqui começa a mensagem com o tema seguindo Jesus de longe. Irmão, seguir Jesus de longe, pastor, não é um perigo. É um perigo muito grande. Seguir Jesus de longe é um perigo muito grande. Porque a Bíblia diz, perto está o Senhor. Jesus tem que estar perto de nós. Nós temos que estar ao lado de Jesus, perto a perto de Jesus. Seguir Jesus de longe é um perigo. E o que eu vejo de muitos crentes nesses últimos dias que estão se findando, o que eu vejo muitos crentes seguindo Jesus de longe, Jesus está lá na frente, ele está cá atrás. Isso é um perigo, irmão. Porque nós poderíamos passar por alguns degraus que Pedro passou. O primeiro degrau da queda de Pedro foi a alta confiança. O segundo degrau da queda de Pedro foi que Pedro dormiu quando ele deveria
vigiar. Pedro dorme quando ele deveria vigiar. A Bíblia diz, irmãos, desperta tu que dorme. Dormir é um perigo. A qualquer momento que nós dormir e cochilar, a trombeta pode tocar, e se nós estiver dormindo, nós poderemos ficar para trás. Nós não estamos mais na época de estar dormindo no mundo espiritual. Nós precisamos estar mais próximo de Jesus. O que eu acho interessante é que a terceira característica da queda de Pedro, o terceiro degrau da queda de Pedro, é que ele agiu de modo carnal, quando ele arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Seguir Jesus de longe, irmão, vai estar fácil agir de modo carnal. Quando a gente começa a seguir Jesus de longe, qualquer coisa para nós é normal. Pode deixar assim, assim tá bom. Não, irmão. Isso é sinônimo de que você está seguindo Jesus de longe. Quando a gente começa a seguir Jesus de longe, nós não queremos mais vir para a igreja nos dias de culto. Começamos a colocar obstáculos para não vir para a igreja. Por quê? Porque está seguindo Jesus de longe. Agora, quando você está seguindo Jesus de pertinho, irmão, você anda 3, 4 quilômetros e vem andando e conversando com Jesus sobre a pregação que você vai pregar. Sinônimo de que Jesus está pertinho. Quando você está seguindo Jesus de pertinho, pastor Adão, você prega para 30, 40, 50, 700 pessoas no mesmo poder e na mesma graça. Por quê? Porque Jesus está pertinho de você. Agora, quando você está seguindo Jesus de longe, olha o perigo. Quantas pessoas vão estar lá no culto? Você quer primeiro estar preocupado? Quantas pessoas vão estar no culto? Quando você está seguindo Jesus de longe, pastor Adão, a primeira coisa, quando você é convidado, alguém chega para você e fala assim: quanto que você cobra para pregar? Sinônimo de que está seguindo Jesus de longe. Porque quem segue Jesus de perto, irmão, não está preocupado com a parte financeira, porque é Jesus que supre as nossas necessidades. Quando você segue Jesus de longe, você está preocupado com os outdoors, você está preocupado com os aplausos, você está preocupado com os elogios, sinônimo de que está seguindo Jesus de longe. Agora, quando você está seguindo Jesus de perto, irmão, aonde está 2 ou 3 reunidos, você sente alegria porque Jesus está presente. Oh, Ramadá, Show, Calabá, Suriano, Marada. O quarto degrau da queda de Pedro é que quando Jesus entrou na casa de Caifás, Pedro começou a seguir Jesus, Jesus foi sendo levado e Pedro foi seguindo. Aí a Bíblia diz que no meio da multidão aparece uma vendedora de púrpura, chega para Pedro e fala assim: olha, tu és um dele, porque tu se veste igual a ele. Perceberam que Pedro era um dos que servia a Jesus por causa da vestimenta. Irmão, nós temos que entender, irmão, que quem segue Jesus de perto, as suas vestimentas tem que ter diferença. Tem que ter essa diferença. Esta mulher conheceu que Pedro era um dos discípulos de Jesus por causa das vestimentas. Mas aí a Bíblia diz que Pedro chega para ele e fala: olha, eu não conheço este homem, mas tu se veste igual a ele, tu és um dele. E Pedro fala: eu não conheço este homem. Jesus é levado, entra na casa de Caifás. Segundo a história, era proibido animal em Jerusalém, porque muitos dizem que o galo cantou, era proibido animal. E da onde que apareceu aquele galo para cantar? Na casa de Caifás. E quem era Caifás? Caifás não era qualquer um. Caifás não era criador de ave, Caifás não era criador de galo. Jesus estava agora dentro da casa de Caifás. Aí aparece um camarada e fala: olha, tu é igual a ele, tu fala como ele, tu se veste como ele. E Pedro pela segunda vez nega Jesus. Por quê? Porque estava seguindo Jesus de longe. Irmão, quem segue Jesus de longe nega Jesus por
longe, se tiver no meio da rodinha, comece a contar aqueles assuntos, sabe? Que Jesus olha lá de cima e fala assim: opa, peraí, esse assunto aí não é para você não, camarada. Esse assunto aí não te convém não. Ah, Senhor, mas não tem nada a ver, não. Esse trem de nada a ver, isso é um perigo. Muitos podem ficar por causa desse nada a ver. Ah, isso aqui não tem nada a ver, não. Antigamente tinha, e por que hoje não tem mais? Quer dizer que o que era antes pecado, hoje deixou de ser? Ou é porque a mensagem está fugindo do vocabulário dos pregadores sobre justiça, pecado e juízo? Porque os pregadores não pregam mais sobre isso. Eles não pregam mais sobre a volta de Cristo. Eles não pregam mais sobre o pecado, que não entra pecado no céu. Eles não pregam mais sobre santidade. A Bíblia diz: santidade ao Senhor. Então tem que haver santidade. No céu não entra pecado. Então tem que pregar sobre o arrependimento. Porque uma vez que não se arrepender, não tem como entrar no reino de Deus, irmão. E hoje em dia muitas pessoas não querem mais pregar. Aí a Bíblia diz, irmão, mas Pedro negava dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és um dos tais, Pedro. Pedro, porém, protestava: eu protesto, eu não conheço esse homem. O camarada protestou, dizendo que não conhecia a Jesus, mas ele estava seguindo Jesus. Está vendo, irmão? Ele estava seguindo Jesus de longe, mas diante da multidão ele dizia: olha, eu não conheço este homem, eu não o conheço. O perigo de seguir Jesus de longe é porque nós podemos negar a Cristo a qualquer momento no meio da multidão. E outra coisa que eu acho mais interessante aqui, irmãos, é que pouco tempo depois Pedro nega novamente pela segunda vez. Aí a Bíblia diz que quando passa cerca de 1 hora, Jesus está na casa de Caifás, passou cerca de 1 hora, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, o que é uma afirmação? É uma certeza daquilo que você está falando. Outro afirmava dizendo: verdadeiramente estava com ele. Verdadeiramente estava com ele. Porque também tu é um galileu. Aqui confirma que essa pessoa conhecia Pedro. Então, voltando ao Senhor, fixou os olhos Pedro, e Pedro lembrou da palavra. O bom é que ele lembrou da palavra, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que estão negando a Cristo e estão se esquecendo da palavra. Aqui Pedro lembra da palavra, e quando ele lembra, a Bíblia diz que o galo canta. Depois que Pedro nega Jesus, irmão, 3 vezes a Bíblia diz: e o galo cantou pela segunda vez. E aí a Bíblia diz que Pedro sai dali chorando amargamente, porque negou Jesus 3 vezes. Aí quando a gente começa a pregar sobre isso, Pedro negou Jesus 3 vezes, irmão, o que tem de pessoas que dizem ser discípulos de Jesus e está negando Jesus, a todo momento está negando a Cristo. Agora o que eu acho mais interessante aqui, pastor, é que a Bíblia diz que no meio ali daquela multidão, as pessoas acenderam a fogueira para se aquecer do frio, porque a noite era de frio, as pessoas acendem a fogueira para se aquecer. Aí o que Pedro faz? A Bíblia diz, pastor, que Pedro senta no meio daquela fogueira. E aí quando Pedro senta no meio da fogueira, o assunto não é assunto que agrada a Deus. Pedro entrou no meio e começou a falar o que não deveria. Foi esse um dos motivos que ele também nega a Cristo. Porque depois de cerca de 1 hora ali, ele no meio do fogo ali, se esquentando com aquela multidão, aí o camarada fala: rapaz, tu é um verdadeiramente galileu, tu estava lá com Jesus. E aí Pedro fala: rapaz, eu não conheço esse homem não. Negou pela 3ª vez. E aí a Bíblia diz: o galo canta pela 2ª. Se você for estudar acerca desse canto do galo, alguns historiadores
Diz que o canto do galo era conhecida como a guarda romana, que a guarda romana era chamada o canto do galo. E essa guarda romana, ela tocava o chofar ou a trombeta para poder mostrar que haveria ali naquele momento a troca de turno. Então a guarda romana tocava o primeiro toque, que era chamado canto do galo, tocava, e pela segunda vez que eles trocavam de turno. O que Jesus quis dizer? Pedro, antes que a guarda romana troca de turno, você vai me negar 3 vezes. Um exemplo, se a guarda de turno trocava 9 horas da noite, só um exemplo aqui, se a guarda romana trocasse de turno 9 horas da noite, Jesus estava dizendo assim, ó Pedro, antes de 9 horas da noite, você vai me negar 3 vezes. Porque Jesus fala, antes que o galo canta 2 vezes, tu vai me negar que me conhece 3. Está entendendo, irmão? E aí a Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que depois que Pedro nega, ele lembrou-se da palavra. E quando ele lembra da palavra, ele chora amargamente. Irmão, o que tem de homens e mulheres de Deus negando a Cristo nesses últimos dias, por causa de 5 minutos de prazer, por causa de às vezes estar se misturando, sabe? A Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro se assentou na roda dos escarnecedores. Está entendendo? O Salmo 1 diz, bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho do ímpio. O que é o conselho do ímpio? Faz isso, faz isso, faz isso. Mas se você estiver seguindo Jesus de longe, você vai seguir o conselho do ímpio. Aí você vai querer seguir o conselho de quem? De um ímpio ou de um justo? Quem segue Jesus de perto, não segue o conselho do ímpio. Mas quem segue Jesus de longe, qualquer conselho do ímpio, ele está ouvindo e está querendo colocar em prática. Aí o Salmo 1 fala, e bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Irmão, o que é deter no caminho dos pecadores? Quem segue Jesus de longe, não gosta de andar com o justo. Sabia disso? Quem segue Jesus de longe, não gosta de andar com o crente. Por quê? Porque a verbalização do crente vai bater no pecado dele. E se ele está seguindo Jesus de longe, o que ele vai preferir? Andar com o ímpio. Por quê? Porque a verbalização deles são iguais. Tem muitos crentes, irmão, que preferem conversar com o ímpio do que comigo. Tem muitos crentes que preferem conversar com o ímpio do que contigo. Por quê? Porque se ele segue Jesus de longe, ele faz a obra de Deus de qualquer maneira. Quando ele vier conversar contigo, o que você vai fazer? Cortar o mal pela raiz. Está entendendo? E o que tem de homens e mulheres que estão seguindo Jesus de longe e está brincando com a obra de Deus, irmãos, são muitos. O que tem de crente, irmão, nesses últimos dias, que estão desanimando e saindo da igreja, são muitos. Muitos crentes estão desanimando da caminhada, estão desfalecendo a sua fé. A Bíblia diz em Timóteo 4 que nos últimos dias o Espírito do Senhor apressadamente expressava dizendo que muitos estariam dando ouvido a fábulas engenhosas, a doutrinas de demônios. O Espírito afirma apressadamente que nos últimos dias muitos estariam apostatando a sua fé. Muitos iriam apostatar da fé, irmão. É o que nós estamos vendo. Hoje em dia você conversa com uma pessoa, hoje ele é crente, amanhã já não é mais. Hoje ele é crente, amanhã ele já caiu. Hoje ele é crente, amanhã ele está se prostituindo. Por quê? Porque está seguindo Jesus de longe. E seguir Jesus de longe não é um perigo. Então vamos nos aproximar mais do Senhor.
vamos ficar mais firme com o Senhor. E o que eu acho mais interessante aqui, irmão, é que o quarto passo, já estou finalizando, o quarto passo, ele segue Jesus de longe, que está em Lucas 22, versículo 54. O quinto degrau da queda de Pedro é que ele assentou-se com os ímpios. Isso é um perigo, assentar-se com os ímpios. O sexto, ele se esconde atrás de uma mentira. Por quê? Pedro conhecia ou não conhecia Jesus? Ele conhecia. Mas e por que ele fala que não conhece? Isso é uma verdade ou é uma mentira? Isso é uma mentira. Por quê? Porque ele conhecia. Só que tem muitas pessoas hoje em dia que estão seguindo Jesus de longe e estão se escondendo atrás de uma mentira. Estão fazendo algo de errado e estão se escondendo, querendo colocar debaixo do tapete o pecadinho de estimação. Se escondendo atrás de uma mentira. A Bíblia diz que nos últimos dias tudo que está oculto um dia há de ser revelado. O que Deus quer dizer com isso? Tudo que nós fazemos hoje, irmão, vai ser revelado. Não adianta querer deixar nada debaixo do tapete, não adianta querer se esconder atrás de uma mentira, porque um dia vai ser revelado. E no dia que ser revelado, talvez você pode correr um grave risco aí de perder a sua salvação, por causa de alguns momentos que você está se escondendo atrás de uma mentira. A Bíblia diz no sétimo aqui que Pedro, ele praguejou, pastor, ele jurou que não conhecia Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, que quer se esconder atrás de uma mentira e nega que conhece a Cristo, nega que é crente, nega que são evangélicos. Por quê? Porque se ele revelar que ele é crente, ele vai passar por humilhação. E ele não quer passar pela humilhação, ele prefere se esconder atrás de uma mentira, dizendo que não é. E o oitavo, para mim finalizar, é que Pedro, ele negou o Senhor Jesus. Aqui é que está o perigo. Porque enquanto a gente vai errando, pecando, confessando, se arrependendo, é uma coisa. Mas quando a gente nega que conhece a Cristo, é outra coisa totalmente diferente. E o negar que conhece a Cristo hoje em dia, eu posso titular esse negar a Cristo como o pecado da blasfêmia. Porque o pecado da blasfêmia, ele não tem perdão. Ele não tem perdão. O pecado da blasfêmia é você atribuir ao diabo a obra que é Deus que está fazendo. Tem muitas pessoas dessa maneira. Tem muitas pessoas que estão à beira de pecar contra Deus com o pecado da blasfêmia. Porque Deus não instituiu nenhum de nós como juiz de causas espirituais para dizer que o que é de Deus ou o que não é. Não. Jesus falou em Mateus 7, não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida que julgares, será julgado. E hoje em dia, irmãos, o que tem de juiz em nosso meio, que diz que é ou que não é de Deus, temos que tomar muito cuidado. Amém, meus irmãos? Vamos viver verdadeiramente com Cristo um verdadeiro evangelho. Amém? Meus amados, eu quero ficar por aqui, ainda falta 15 minutos, mas eu quero ficar por aqui. Eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. E, pastor Adão, minha agenda é sua. Assim que me convidar e eu puder vir, estiver disponível, eu estou aqui para pregar o Evangelho de Cristo. Eu amo falar do amor de Deus, irmão. Não estou preocupado com posições, status, porque o meu lugar já está reservado no céu. A nossa morada já está reservada no céu. João diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e depois eu vou vir buscar vocês, e vocês vão estar comigo para todo sempre. Amém? Nós temos uma morada no céu, temos um lugar preparado para nós. Vamos continuar firme com o Senhor Jesus. Amém? Vamos seguir Jesus de pertinho, irmão, de pertinho. Amém? Meus amados, eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, e que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, em nome de Jesus.
aqui 11 pessoas.